amiguitos, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Si yo me llamo Emilia y soy profe aquí en este canal. En nuestra clase de hoy vamos a estudiar el alfabeto español. Pero antes de empezarmos, vamos a ver dos características muy importantes. El alfabeto español posee dos tipos de alfabeto, el alfabeto gráfico y el alfabeto fonético. En nuestra clase de hoy vamos a estudiar el alfabeto gráfico. Pero, ¿qué es el alfabeto gráfico? El alfabeto gráfico es la representación gráfica de las letras. ¿Qué es eso? Es la representación escrita de las letras del alfabeto. Por ejemplo, A, B, C, D. Es con el alfabeto gráfico que estudiamos estas representaciones de las letras, que conocemos los símbolos. Por ejemplo, cómo escribir una palabra, ¿sí? Utilizamos el alfabeto gráfico como una herramienta para empezarmos a escribir mejor en español. Pero no es solo el alfabeto gráfico que va a ayudarte a escribir mejor en español. Conocer las palabras, los símbolos, cómo se escribe, es muy importante. Pero también practicar la lectura es fundamental. Entonces, no se olvide, ¿sí?, de buscar contenidos que le guste, claro, ¿no? Como canciones, las letras de las canciones, cuentos infantiles que son muy interesantes cuando estamos empezando a estudiar español. Yo sé que son cuentos infantiles, pero como son lecturas más tranquilas, más fáciles, es mejor para empezarmos a practicar el estudio de la grafía, ¿sí?, de la escrita en español y también de la lectura. Tranquilo. Vamos a ver entonces otra característica muy importante del alfabeto gráfico, que es que el alfabeto gráfico de la lengua española es un poquito diferente del alfabeto gráfico de la lengua portuguesa, ¿sí? Una característica también que es bien diferente del alfabeto de la lengua portuguesa es que el alfabeto español, las letras poseen un nombre diferente. Por ejemplo, la letra Q en español posee un nombre un tanto interesante. Cuando yo quiero hablar la palabra en español, queijo, ¿cómo se habla queijo en español? Queso, ¿sí? Cuando yo quiero saber cómo se escribe la palabra queijo en español, ¿qué debo hacer? Estudiar el alfabeto gráfico, ¿no? Buscar más lecturas interesantes para aumentar nuestro vocabulario. Pero vamos a ver, vamos a utilizar el alfabeto gráfico. ¿Cómo funciona eso utilizando el alfabeto gráfico? Vamos a ver, tú me preguntas así, profe, ¿cómo se escribe queijo en español? Yo hablo para ti. Ah, sí, tú quieres saber cómo se escribe la palabra queso, ¿no es? Sí, eso, yo quiero saber cómo se escribe la palabra queso. Queso se escribe así, Q-U-E-S-O. Q, profe. Sí, Q, ¿sí? La letra Q en español se llama Q. Y no es una palabrota, tranquilo. La Q, si la letra Q se llama Q. Mira, esta es una característica del alfabeto gráfico. Tranquilos, algunas letras en el alfabeto de la lengua española poseen nombres diferentes. Vamos a ver uma coisa. Mira, vou falar em português, tranquilos? Bom, pessoal, só então recapitulando o que eu falei em espanhol, para quem ainda não tem total domínio sobre a língua espanhola. A gente está estudando nesse vídeo hoje sobre o alfabeto gráfico e o que é o alfabeto gráfico na língua espanhola. O alfabeto gráfico é o alfabeto que estuda a grafia das letras. O que é isso? Vai estudar a representação das letras escritas, os seus símbolos. Letra A, B, C, D, E e assim por diante. Lembrando que a gente também tem o alfabeto gráfico da língua portuguesa, tá? Isso não é uma coisa nova. O que acontece na língua espanhola, diferente da língua portuguesa, é que na língua espanhola o alfabeto gráfico possui algumas características diferentes. Por exemplo, a principal característica diferente do alfabeto gráfico da língua espanhola para o da língua portuguesa é que em espanhol algumas letras possuem nomes diferentes.
e alguns bem interessantes, né? Vamos ver aqui. Quando eu não sei escrever uma palavra em português, como eu pergunto para a pessoa? Ah, como se escreve a palavra queijo? A pessoa normalmente vai soletrar para mim. Em espanhol, a gente chama soletrar de deletrear. Aí a pessoa fala assim, ah, queijo se escreve assim, Q-U-E-I-J-O, queijo, Q-U-E-I-J-O, queijo. E como eu falaria a mesma coisa em espanhol? Em espanhol eu falaria, utilizando o alfabeto gráfico. Ah, como se deletreia a palavra queso? Ou como se escreve a palavra queso? Ah, queso se escreve assim, Q-U-E-S-O. Q-U-E-S-O. Então, vamos ver uma coisa aqui bem interessante, que eu preciso que vocês entendam. Em espanhol, a gente tem a letra Q, tá? Essa é a representação gráfica da letra lá no alfabeto gráfico. Então, a letra Q existe. Porém, quando eu vou me referir à letra Q, eu chamo ela de Q, porque ela tem esse nome no alfabeto. E não é palavrão, tá? Eu sei que vocês estão achando engraçado, mas não é palavrão, ok? Então, pessoal, quando eu escrevo a palavra queijo, eu uso a letra Q, o nome da letra Q, ou eu uso a letra Q? Eu vou usar a letra Q, ok? O que eu quero que vocês entendam é que queso se escreve com Q, só que o nome da letra é Q. E quando eu vou dizer para você como se escreve, aí eu uso o nome dessa letra. Tranquilo? Espero que sim. Vamos seguir. Buenísimo. Entonces ahora vamos a ver el alfabeto gráfico. ¿Sí? Para que podamos estudiar este alfabeto, necesitamos conocer esta nuestra nueva mejor amiga, que es este cuadro mágico. Ai, por Deus, profe, eu tenho que saber tudo isso. Aí o aluno já pergunta, né? Ai, meu Deus, professora, eu tenho que decorar isso? Não, você não precisa decorar esse quadro. O que você precisa fazer é saber, né, que esse quadro existe e que ele é importante, sim. Mas não precisa ficar lá decorando isso, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui vai acontecendo naturalmente, à medida que você for praticando a sua leitura com o conteúdo que você goste, lembre sempre disso, você vai desenvolvendo essa capacidade aqui, né? Você vai lembrando tudo isso aqui, ok? Mas vamos lá, aqui a gente tem esse quadro. Acá está em azul oscuro, esta parte que está aqui em azul oscuro son las letras, ¿sí? Entonces aquí tenemos la representación gráfica de las letras, ¿sí? Acá también tenemos la representación gráfica de las letras. Es así que ustedes van a ver las letras en español. Então aqui nessa parte em azul escuro é aonde vocês têm as letras, a representação gráfica das letras, os símbolos, ok? Vocês sempre vão ver elas dessa forma, que está aqui em azul escuro. Acá em azul claro, vocês têm os nomes, tranquilo? Então tem aqui também, e tem aqui, né, que tá com já a setinha ali, ok? Então aqui vocês têm os nomes. Percebam uma coisa interessante, que é que vocês têm um lá, né? Diante da letra, diante do nome da letra, vocês têm o lá. Lá A, lá B, lá C. Só vou falar isso rapidinho para que vocês não se confundam. Esse lá que está diante do nome, né? Lá A, lá B, lá C. Esse lá se chama artigo. É um artículo, sim? Então, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas basicamente esse aqui é o artigo feminino singular, tá? Que é o nosso famoso a do português. Lá significa a, ok? E por que ele aparece diante dos nomes das letras em espanhol? Porque as letras em espanhol são femininas. Então, sempre quando a gente for se referir, eu quero me referir a uma letra
na língua espanhola, eu uso o artigo lá, ok? Vamos a ver entonces cómo se queda en español estos nombres. Voy a leer las letras en azul oscuro y después sus nombres. Vamos a ver. A, la A, B, la B, C, la C, D, la D, E, la E, F, la F, G, la G, H, la H, I, la I, J, la J, K, la K, L, la L, M, la M, N, la N, ñ, la ñ, O, la O, P, la P, Q, la Q, R, la R, S, la S, T, la T, U, la U, V, la V, V doble, la W o W, ¿sí? La X, la X, perdón, la Y, Z, la Z. ¿Tranquilo? Curiosidad aquí sobre esta letra en específico, la Y. La Y ya se llamó la Y, ¿sí? Entonces es común ver la Y como Y também, ¿sí? Então, pessoal, aqui nós temos os nomes e as letras. Lembrando que as letras que possuem nomes bem diferentes das que nós temos em português é o que? La Q, la doble V, ¿no? O V doble, temos acá. La V, que é bem diferente, ¿sí? Recordando que não estamos trabalhando o alfabeto fonético, e sim o alfabeto gráfico, ¿sí? Então, olha só, as letras que mais têm nomes diferentes são essas aqui, né? Que possuem nomes bem diferentes da língua portuguesa, e essas, por possuírem nomes diferentes, podem nos confundir um pouquinho em espanhol quando a gente estiver estudando, ok? Agora, eu vou praticar com vocês. Aqui a gente tem uma bebida, que é essa que está aqui, e temos duas comidas em espanhol. Eu vou praticar com vocês como vamos deletrear, no caso, como a gente soletra essas palavras em espanhol, ok? Vamos a ver. La primeira palavra é leche. Leche. É uma bebida, sim? Leche é, em português, leite, tá? Leite, se você é do Rio de Janeiro. La outra é pan. Pan, sim? E la outra? Jamón. Jamón, sim? Não é jamón ni ramón, é jamón. Tranquilo? Vamos a ver entonces. Jamón seria presunto, tá? Presunto em português. Cuidado com a palavra presunto, porque em espanhol a gente também tem essa palavra, tá? E não significa jamón, não significa presunto mesmo, mas depois a gente fala sobre isso. Você só tem que entender que jamón em português é presunto. E aqui pan é o pão mesmo. Agora vamos lá. Como a gente vai, então, deletrear a palavra leche utilizando o alfabeto gráfico, este quadro maravilhoso que não necessitamos no memorizarlo? Vamos a ver. Vamos a ver como deletreamos a palavra leche. L-E-C-E. L-E-C-E. Tranquilo? Pan. P-A-N. P-A-N. Jamón. J-A-M-O-N. Jamón. J-A-M-O-N. Ah, profe, pero aquí tiene un acento. Yo hablo no. Bom, você pode falar ou não esse acento. Eu particularmente acho interessante que você fale, tá? Então, quando você for soletrar, você pode soletrar assim, ó.
J-A-M-O tilde N. Como assim tilde? Então, o acento na língua espanhola, não vou explicar sobre isso hoje também, mas o acento, esse acento que a gente tem aí, que em português a gente chama de acento agudo, em espanhol a gente chama de tilde. E é assim que é o nome dele. Então, quando você for se referir a ele, você se refere como tilde. Tilde, eu não sei se eu vou conseguir, né, escrever tilde, porque eu estou escrevendo aqui com uma caneta e não sei se vai ficar muito bonito. Mas basicamente é isso aqui, ok? Tilde. Tranquilo? Vamos seguir. Buenísimo. Antes de terminarmos nuestra clase de hoy, voy a darles algunas pistas muy importantes sobre las reglas ortográficas. ¿Pero qué son pistas, profe? Bom, pistas são dicas, tá? Vou dar então para vocês, pessoal, algumas dicas sobre algumas regras ortográficas. Da mesma forma que nós temos regras ortográficas em português, nós também temos em espanhol. E é muito interessante que você saiba algumas dessas regras. Então vamos lá. Usamos B antes de otras consonantes. Por ejemplo, tenemos acá entonces la palabra libro, subjuntivo, obsequio. Entonces, vamos siempre a utilizar la letra B antes o delante de otras consonantes? Ni siempre, porque existen algunas palabras que son diferentes. Pero normalmente utilizamos la letra B delante de consonantes, como libro, subjuntivo y obsequio. Pero ojo, ojo significa atenção. Mira isso, que coisa importante, ¿sí? Olhe para isso aqui é muito importante. Estas palavras são diferentes. Mira, oscuro, sustituir, substância e suscribir. ¿Sí? Suscribir. Entonces, mira, acá tenemos una S delante de otras consonantes e não una B. Entonces, isso pode passar. Tranquilo? Então, vamos lá rapidinho, pessoal. O que acontece aqui? Normalmente, a gente vai usar a letra B diante de consoantes, de outras consoantes. Então, a gente usa o B diante de R, diante de J, diante de S, ou qualquer outra consoante. Normalmente, a letra B vai vir antes dessa outra consoante. Porém, existem palavras que fogem a essa regra, que são diferentes, como a palavra oscuro, substituir, substância, suscribir. Estas palavras são diferentes, ¿sí? Agora, vamos a ver abaixo. Como em português utilizamos M delante de P e B. Recuerda la canción, ¿no? Antes de P y B, solo M puede escribir. Entonces, eso también pasa en español. Delante de P y B, solo utilizo M, ¿sí? Entonces, tenemos aquelas palabras hambre y campo, ¿sí? Uy, perdón, se quedó feo, ¿no? Hambre y campo, ¿tranquilo? Entonces, delante de estas palabras, delante de P y B, pongo M. Agora acá abaixo. Em espanhol existe um grande número de palavras que em português se escreve com F. Em espanhol se escreve com H. Vamos a ver. Em espanhol a palavra é hierro. Em português, ferro. Hormiga, formiga. Hechizo, feitiço, ok? Então, prestem atenção, isso é muito importante. Existe em espanhol um grande número de palavras que em português se escrevem com F e em espanhol vão se escrever com H, com H. Então, professora, todas as palavras que em português se escrevem com F, em espanhol vão se escrever com H? Não é isso que eu estou falando. Estou querendo dizer para vocês que um grande número de palavras que em português se escreve com F, como ferro, formiga, feitiço, fada, a fadinha que fica lá voando, a fada. Essas palavras, por exemplo, entre outras, que se escrevem com F em português, em espanhol eu vou escrever com H, com H.
Ah, então a palavra faca, aquele utensílio de cozinha, faca, também se escreve com H? Aca? Não, não se escreve com H, porque a palavra faca em espanhol tem um outro nome. Cuchillo. Tranquilo? Então, gente, cuidado com essa mania que vocês têm de generalizar, tá? Porque às vezes a gente tem, eu não tô falando vocês, mas eu também. Ah, então é assim. Não, não é bem assim. Existem aqueles casos especiais, ok? Agora vamos ver aqui. Uma curiosidade sobre a divisão silábica. Ah, em espanhol a gente também tem que fazer divisão silábica? Sim. Eu vou falar rapidinho sobre isso aqui porque, né, é importante, mas não é tão importante assim. Mas é uma coisa interessante que vocês devem saber. Quando a gente tem consoantes repetidas, como por exemplo, CC, NN, na divisão silábica, nós costumamos separar essas consoantes repetitivas. Por exemplo, perfección, perfección, acción. Normalmente a gente separa, né? Então a gente tem aqui, ó, perfección. Tranquilo? Acción. ¿Sí? La palabra innovar, 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 ¿sí? Também vamos separar, ó, innovar. Tranquilo? Agora, quando a gente está falando sobre a divisão dos dígrafos, R doble ou doble R e EG doble ou doble EG. O que acontece quando a gente está falando sobre essas letras especificamente aqui? A gente tem a palavra arroyo, ¿sí? E calle. O que acontece com essas letras especificamente? A gente separa. Não separamos, ok? Então, elas vão ficar juntinhas aqui, ó, como melhores amigas. A gente não separa, ok? Vamos lembrar das regras da língua portuguesa para a gente ver quais são as que são parecidas com a da língua espanhola e quais não são. Agora aqui, vamos ver a nossa última dica sobre as regras ortográficas. Essa aqui é bem interessante porque alguns alunos se confundem bastante quando estão aprendendo palavras compostas em que a segunda palavra... Ih, ficou feio, né? Saiu lá, ó, a pessoa aqui. Coordenação motora. Em que a segunda palavra começa com a letra R. Então, vamos entender uma coisa, que isso é muito importante. Quando a gente está aprendendo, às vezes a gente vai se deparar com palavras compostas. O que são uma palavra composta? Eu tenho duas palavras, né? A primeira e a segunda, elas vão se unir. Então, eu vou ter uma palavra composta, a união de duas palavrinhas, tá? E aí, elas vão dar origem a uma nova palavra. Só que o que acontece? Quando a minha segunda palavra, como aqui, ó, deixa eu só trocar a cor da minha caneta. Quando eu tenho aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma palavra, ó. Aqui no começo eu tenho uma palavra, depois eu tenho outra palavra. Então, aqui essa palavra é pelirrojo. Pelirrojo. O que é isso? Pelirrojo é como a gente se refere às pessoas que são ruivas. Ruivas é a palavra pele, tem a ver com a pele, ok? E rojo com o color del pelo, sim? Então, a cor do cabelo, rojo. Pele, pele. Tem a ver com essa ideia, ok? Por que pele? Porque a pessoa que é naturalmente ruiva, ela tem o que na pele dela? Às vezes, ela tem las pecas, né? Sardas, elas têm sardas, ok? Então, a gente se refere a uma pessoa ruiva como pelirrojo, ok? Ou pelirroja, se é mulher. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a junção da palavra pele e da cor rojo, ¿sí? Del color rojo. Quando a gente junta essas duas palavras para formar uma palavra, o que acontece? A segunda palavra que está aqui, ó, rojo, começa com R, não começa? Rojo. Começa com R só, ok? Rojo começa com R só. Quando eu junto
uma palavra em que a segunda palavra começa com R, eu devo dobrar a quantidade de R's. Então, se a segunda palavra começava com R, eu coloco mais um R, ok? Isso aqui é uma dica bem interessante para vocês não esquecerem. Como aqui na palavra puertorriqueño. A palavra é puerto. Riqueño é a pessoa que nasce em Puerto Rico, sim? Então, puertorriqueño. A segunda palavra começa com R, riqueño. Então, quando eu junto para torná-la uma palavra composta, eu vou dobrar a letra R, ok? Acredito que agora, se você precisar escrever isso, você nunca mais vai errar. Buenísimo, chicos, vamos seguir. Bueno, chiquitos, es eso, sí, nuestra clase terminó. Pero no se olviden sí, de se inscribir y también de ir ver los contenidos. Si hay muchos contenidos en mi blog sobre el canal Espanholar, entonces no se olviden de ver los outros contenidos, ¿sí? É isso, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que essa aula tenha sido muito boa para você, que ela tenha te ajudado bastante, que você aprenda muito. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito, de curtir esse vídeo, porque também me ajuda, de clicar aí no sininho para você também não perder nenhum outro conteúdo aqui no canal. E não deixa de ver os conteúdos a mais que tem lá no blog, porque lá tem muito mais conteúdos para você, ok? É isso, pessoal. Também não deixa de compartilhar com alguém que você sabe que está precisando, que quer aprender de forma gratuita e com qualidade a língua espanhola. Es eso, tengan todos una buenísima semana. Besos, hasta luego, chao.